Oi, gente, tudo bem com vocês? Estamos aqui na nossa quinta aula do Desafio Romper do Agora, né? Então, assim, vocês já tiveram a aula anterior com a Fernanda, ela falou sobre desbloqueio e eu espero que realmente você tenha assistido essa aula, que você tenha conseguido fazer esse autodesbloqueio, porque ele é imensamente importante para você, ele é crucial para que você consiga romper tudo aquilo que tem te impedido no agora. Nós sabemos que bloqueios são vários, mas existe um principal ali que acaba impedindo você de todas as ações, certo? Então, assim, nós vamos falar hoje sobre autoconhecimento e eu poderia trazer inúmeras coisas aqui sobre este assunto para você. Mas o que eu queria focar? Eu queria focar naquilo que a gente já começou a falar. Eu falei para vocês na aula sobre conexões, eu mencionei para vocês aquela passagem, né, de Abrão, onde Deus disse para ele, Lest leha, né, Lest leha. E o significado disso é saia para ti mesmo, tá? Então ali é como se fosse Deus dizendo para Abraão, saia para ti mesmo, conhece-te a ti mesmo, né? Tenha esse autoconhecimento de como é suas emoções, tudo aquilo que tem dentro de você, conheça a sua essência, aquilo que eu coloquei dentro de você, né? E nós sabemos também que tudo que traz para nós essa consciência daquilo que tudo que a gente descobre traz para nós essa consciência, né? Então tudo aquilo que é consciência para nós acaba sim fazendo com que a gente consiga compreender a verdade, porque muitas experiências que nós temos, muitas delas acabam sendo uma mentira se tornando verdade na nossa vida, né? Então, assim, nós temos que acreditar sim naquilo que Deus diz a nosso respeito, porque essa é a nossa essência. Então, assim, nós temos aquele versículo, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Então, qual é essa verdade? Qual é a verdade ao nosso respeito? A verdade ao nosso respeito é aquilo que Deus disse sobre o que somos nele, que nós somos a imagem e semelhança dele, toda essa questão de identidade que nós trouxemos para vocês e que realmente nós podemos governar todas as coisas na terra, porque diz a palavra que os céus é do Senhor, mas a terra ele deu ao homem. Então cabe a nós governar tudo aquilo que ele nos deu. Ele não vai agir na terra se não for mediante a vontade dele em você. A única forma que Deus tem de agir na terra, nós conversamos sobre isso, é através da sua vida, né? Porque os céus é dele, mas a terra ele deu aos homens. Então é através da nossa vida que ele age na terra. Então, assim, nós vamos falar hoje sobre 3 pilares importantes. Nós vamos falar sobre construção, vamos falar sobre desconstrução e nós vamos falar sobre reconstrução. Então, eu me baseei sobre esses 3 pilares. E eu tenho a certeza que você, nessa fase da sua vida, você pode estar em um desses 3 pilares, né? Ou você está, ou o ser humano, ele está construindo, ou ele está desconstruindo, ou reconstruindo. Então, identifique-se você, qual desses 3 pilares você se encontra hoje, tá? Porque nós não podemos ter medo da reconstrução. Às vezes as pessoas falam, nossa, mas tá passando um alvoroço na minha vida, tá dando tudo errado. Calma, calma que tudo isso é um ciclo, é um processo de autoconhecimento com você mesmo, para que realmente haja uma reconstrução em você. Então nós não podemos ter medo da reconstrução, nós temos que ter a reconstrução, algo para nossa vida, algo que a gente vai conseguir expandir ainda mais os nossos conhecimentos. Porque uma vez eu estava estudando e de fato é isso. Quando o cérebro ele expande no conhecimento, quanto mais conhecimento você tem, ele não consegue voltar ao estágio inicial dele. Ele continua a expandir. Então, quanto mais conhecimento você tem, mais consciência você tem de como você é, a sua essência natural, tudo aquilo que Deus colocou em você. Então não tem como você voltar mais atrás. É um caminho de ida sem volta. Uma vez você trazendo essa consciência para você, você não consegue voltar mais atrás, porque isso faz parte de você, é a sua essência natural, tá? Então, assim, falando sobre construção, nós podemos colocar nessa construção tudo aquilo que foi construído
em nós no decorrer da nossa infância. Tudo aquilo que os nossos pais disseram a nosso respeito, tudo aquilo que os tios, a sua mãe disse a teu respeito. Então, na verdade, essa construção, ela acaba abafando um pouco a essência natural que Deus colocou em você. Porque muitas das vezes nossos pais, com a maior das boas intenções, acaba abafando essa essência natural que Deus colocou em nós. Então ele fala tudo a seu respeito. Ah, você se parece com seu pai, você é igual à sua mãe, você é igual ao seu tio. Então tudo aquilo que as pessoas dizem para você nesse período tem a ver com a construção da sua identidade baseado naquilo que as pessoas dizem ao seu respeito. Logicamente que nós estamos aprendendo aqui que tudo que as pessoas dizem ao seu respeito não é exatamente aquilo que você é. Nós somos aquilo que Deus diz que nós somos. Nós somos aquilo que Deus colocou em nossa essência. Mas é algo inevitável, né? Os nossos pais, na maior das boas intenções, sempre diz algo ao nosso respeito e que não tem a ver com a nossa essência. Compreende? Mas compreenda você também que o que estamos aprendendo, como eu disse para você, é sobre a identidade. Então, eu quero frisar muito nessa questão de identidade, que é o que Deus diz a teu respeito. Mas toda essa construção na infância acaba sendo vinculado ao que a gente ouvia nesta fase e tudo aquilo que a gente recebia neste período, né? Que é essa fase de construção que a gente tem até uma determinada idade da nossa vida. E seria ali mais ou menos aproximadamente até os 7 anos. Seria mais ou menos essa fase de construção, na verdade, tá? Agora nós vamos falar sobre a desconstrução. O que seria essa desconstrução? A desconstrução nada mais é quando você se vê naquele momento em que você não sabe mais o que vai acontecer com a sua vida, porque já aconteceu de tudo. Já aconteceu exatamente de tudo. Já aconteceu coisas que os seus amigos falam, coisas que o seu marido fala, coisas que o seu namorado fala, as suas melhores amigas falam, são todas aquelas críticas, são todas aquelas inseguranças, e isso vem na maioria das vezes realmente pelas pessoas mais próximas que nós temos, tá? E tudo que parecia que estava tudo bem, que era nítido para você, acaba ficando ainda assim um pouco mais longe, mais distante. Você começa a se perguntar, mas o que está realmente acontecendo com a minha vida nessa fase? Parece que está passando aqui um furacão e eu não estou conseguindo compreender nada. Tudo aquilo que eu construí está indo por água abaixo, tá? Então, assim, essa é uma fase em que tudo dentro de você fica uma bagunça. Você não consegue ter a nítida clareza daquilo que está acontecendo, sabe? Então, assim, vem essa desconstrução. Nessa hora é como se nosso pai estivesse fazendo um vaso novo. Porque nós compreendemos que nós precisamos conter Deus. Né? Nós estudamos isso aqui nas conexões. Então, realmente, ele precisa fazer com que esse vaso seja refeito novamente. Então, ele desmancha esse vaso que foi uma construção em que colocaram em você algo que você não é, que não diz respeito à sua essência. Na maior das boas intenções, os nossos pais colocaram isso em nós, as pessoas que nós tivemos ali o convívio durante a infância, foi colocado algo em nós que não diz respeito à nossa essência. Então aí o nosso pai vem daquela forma assim, não, eu preciso desconstruir tudo aquilo que foi construído porque não tem a ver com a minha essência. Ela não é dessa forma, não foi desse jeito que eu criei para que ela seja. Compreende? Então o pai vem, desmancha todo aquele vaso e ele molda novamente você. Ele remolda você à forma que ele exatamente te criou. E existe algo nessa desconstrução que ela trata isso como um processo. Isso é um processo em que você passa, em que eu passo, todos nós passamos. E algo que eu aprendi
é que você pode ser uma boa semente ou uma má semente. A desconstrução vai fazer parte de você. Não importa em qual família que você nasceu. Não importa sendo uma família bem estruturada ou uma família desorientada, uma família com vários problemas. Não importa. Essa fase, esse processo de desconstrução, ele vai acontecer. E isso acontece até nas melhores famílias. Às vezes você pode imaginar, nossa, eu tenho tanto problema, eu tenho dificuldades de relacionamento, tenho dificuldades financeiras, e até nas famílias mais bem-sucedidas isso acontece. Porque se isso não atinge a família na parte financeira, vai atingindo na parte emocional. E existem muitas famílias bem ali com uma posição até na sociedade em que a gente ouve se dizer que uma pessoa acabou ceifando a sua vida. Por quê? Existe um vazio dentro dela. Ela não se permitiu que Deus desconstruísse tudo aquilo que construíram nela e que não tem nada a ver com a sua essência. Então o que acontece? O vaso está vazio. E para que esse vaso seja cheio, Deus vem fazendo o quê? A desconstrução. É esse furacão que passa pela nossa vida, que inclusive é um dos símbolos que nós temos no desafio, que é o romper do agora. Qual é o significado do furacão? É exatamente isso. É toda essa desconstrução que Deus faz na sua vida de algo que você não é. Entende? E o vazio, o que leva a pessoa a ceifar uma vida é porque ela está vazia. Ela não se permitiu ser desconstruída por Deus. Ela criou aquilo que foi dito na infância dela, tudo que foi dito na infância dela, ela acreditou naquilo como se fosse uma verdade. E aquilo não faz parte da essência dela. Então ela chega a um limite que ela diz, nossa, eu não quero mais saber dessa vida. Eu preciso usar máscaras, eu preciso ser uma pessoa que eu não sou, eu preciso me esforçar para ser eu. Então a pessoa está vazia, ela está tendo um esforço nisso, compreende? Porque o que acontece? Essa desconstrução ela é necessária acontecer, porque nós compreendemos na palavra aquele versículo, que toda árvore que não estiver dando fruto, é uma árvore morta, entende? Então, assim, essa desconstrução é uma poda, além de ser a moldagem do vaso para que a gente contenha Deus, é como se fosse uma poda necessária que acontece na sua vida para que Deus possa te podar em tudo aquilo que não diz respeito à sua essência para que você dê frutos. E se você está dando frutos, e se você é uma boa árvore, Ele vai te podar da mesma forma, porque Ele ainda quer que você dê mais frutos. Isso está na palavra, entende? Mesmo se você estiver dando frutos, você vai passar pela poda, porque Ele ainda quer que você dê mais frutos. E existe algo ali na sua essência que não está fazendo muito sentido. Olha, tem alguma coisa ali que não faz sentido com a essência dela. Então eu vou podar. Eu vou fazer essa desconstrução para que ela dê mais frutos ainda. Certo? Então assim, e também muitas das vezes, a gente coloca a culpa na forma de que a gente foi criada, né? Que é algo que eu disse agora há pouco. Eu tô passando por essa dificuldade é porque minha família é desestruturada. Eu tô passando por essa dificuldade porque minha família não tem recurso financeiro. Então a gente é cheio de colocar desculpas e também a gente é cheio de colocar culpa no outro. A gente nunca olha pra si. Nunca para e pensa e fala assim, nossa, eu acho que tem alguma coisa aqui que não condiz, que eu tô fazendo, que eu não tô conseguindo ser eu. Eu não tô conseguindo ser eu. Não tem momentos assim que você para e fala assim, nossa, eu não estou conseguindo ser eu na minha essência. Eu tô precisando agir de uma forma que eu naturalmente não agiria. Eu tô precisando tomar certas atitudes que não condiz com o meu eu. Então é tudo isso que tem em você que precisa ser desconstruído para que a sua essência seja exalada através de você, para que você seja podada, para que você dê ainda mais frutos, tá? E também, como a gente sabe, a construção, o que acontece? Nesse período
de construção, às vezes a gente se encontra numa rota de segurança. Não tem necessidade disso. A gente deve pensar assim, não preciso passar por isso, não tem necessidade de desconstruir. Para que desconstruir algo que já foi construído? Entende? Por que a gente fica dessa forma? Porque a desconstrução, ela faz com que a gente seja exposta. Ela faz com que a gente entre num estado de vulnerabilidade, a gente fica vulnerável, a gente fica sensível, a gente expõe ali como se a gente expusesse todos os nossos problemas. Nossa, está acontecendo isso, então a gente fica naquele estado exposto, como se a gente tivesse exposto. E ninguém quer ficar expondo isso, ninguém quer ficar expondo a sua vida, ninguém quer se passar de frágil. Onde a pessoa olha, nossa, mas aquela pessoa tá muito frágil, ela tá com problema, isso, aquele outro. Ninguém quer se passar por isso. Ser colocado num estado de vulnerabilidade. Compreende? Então, o que acontece? A gente dá uma segurada. Não preciso passar por isso, eu vou me fazer de forte. Eu não sou vulnerável. Entende? Então, isso é como se fosse uma rota de segurança. É como se a gente quisesse viver sempre na estabilidade. Não, eu não me permito passar por isso. Eu sou forte, eu consigo carregar o mundo nas costas, eu consigo trazer tudo pra mim. Não, pode deixar que eu faço. Pode deixar que eu faça, eu não preciso de ninguém. Eu vou carregar tudo aqui nas minhas costas porque eu aguento. O meu lombo é forte. E aí você se engana, minha querida. E aí é onde você se engana. Você não precisa carregar o mundo nas costas. Porque o jugo de Cristo é leve, não exige esforço, não exige peso para você. Compreende? Porque Ele quer desconstruir, Ele quer pegar todo esse jugo, todo esse peso de você e Ele quer trocar por um jugo leve, que é o dele. Você compreende? E assim, uma coisa que eu noto, a gente pode observar bem os adolescentes. Né? A gente sabe que os adolescentes, eles estão passando por uma fase ali que eles já têm aquela consciência de que é uma fase, é a mudança da infância para a fase adulta. Né? Até se a gente for levar isso ao pé da letra do ser humano, ele sairia da infância já logo para a fase adulta, mas foi colocado aí um período de adaptação que é chamado de adolescência. Então, quando ele entra nessa fase de adolescência, ele já compreende, fala assim, não, essa criança vai ter que morrer para que um adulto seja criado em mim. Então, o adolescente, ele encara essa desconstrução muito melhor do que um adulto. O adolescente, ele sabe que algo vai ter que morrer nele para que o novo seja feito. Só que quando acontece esse processo de desconstrução na vida do adulto, ele encara isso como um fracasso. Ele vai pensar, fala assim, mas aonde foi que eu errei? O que está acontecendo com a minha vida? Eu estou fracassando? E é dessa forma que o adulto recebe a desconstrução, ele recebe como um fracasso, ele recebe como algo que ele esteja errando. E isso não tem nada a ver com o erro, é algo necessário para que você seja podada, para que você seja moldada, para que a sua essência natural, ela floresça através de você. Porque não tem como você viver o hoje com uma essência que não é sua. Não tem como. A essência natural é aquela que Deus disse ao nosso respeito. E você muitas vezes coloca algumas máscaras para se fazer de uma pessoa que você não é. Você se esforça para de repente, trabalhar em algo que você não foi chamada para fazer, isso é o peso para você. Você muitas vezes diz coisas que você não gostaria de dizer, mas aquela máscara que você colocou exige que você mantenha o quê? A sua postura. Não, eu não posso ser fragilizada, eu tenho que ser forte, eu tenho que manter aquilo que eu falei, eu não posso voltar atrás. Eu não posso, de forma alguma, o que vão pensar de mim? Essas são as perguntas que você faz. Entende? Enquanto você estiver pensando no que as pessoas vão dizer a seu respeito, você não vai sair do lugar. Você não vai conseguir se mover, você não vai conseguir se romper. Porque o que as pessoas dizem ao teu respeito, nada mais é o que elas pensam. Isso é problema delas, não tem a ver com você. Então,
frisa e pega esse drive como algo crucial para sua vida. Porque se você continuar vivendo nessa aprovação de que eu preciso ser aprovada por alguém, ei, hello, você já é aprovada. Você já foi aprovada antes da fundação do mundo. E porque Deus traz a desconstrução? Para que a sua essência, da forma que Ele fez, seja cada vez mais aflorada em você. Porque lembra, você tem que ser podada para que você dê frutos. E se você não está dando fruto, você é uma árvore morta. E o que Deus faz com uma árvore morta? Ele simplesmente a rejeita e Ele não quer fazer isso. Por quê? Porque Ele traz a desconstrução. Porque você não tem culpa nenhuma de tudo que foi colocado na sua infância, que foi dito a você na sua infância. Você não tem culpa. E Deus sabe disso. É por isso que Ele traz a desconstrução, para que tudo isso seja retirado da sua vida. E você volte à sua essência. Aquilo que Ele criou, da forma que Ele te criou, do jeitinho natural que você é. Que você não precisa fazer esforço nenhum. Você não precisa fazer esforço nenhum para ser quem você nasceu para ser, certo? E eu entendo que realmente essa fase seja difícil e às vezes a gente quer esconder assim as nossas fragilidades, tá? Eu vou trazer aqui para vocês uma informação técnica. Eu busquei aqui alguns estudos da doutora Karine Pizzardi, tá? O que a doutora Karine diz? Ela diz que a vida da mulher, ela é composta, como todo ser humano, de ciclos. E excepcionalmente, a mulher, ela tem 6 ciclos na vida dela, tá? E quais são esses ciclos? Porque a nossa vida, ela é cíclica, né? Então, ela fala bem assim, que a gente vai observar que a nossa vida ela vai passar por ciclos difíceis de adaptação, que é quando nós passamos pela adolescência, é quando nós nos tornamos uma jovem adulta, que a gente está querendo casar, em que a gente está querendo buscar uma profissão, né? Ela fala quando os nossos filhos são pequenos, para aquelas que são casadas, e também isso serve para aquelas que vão casar. A fase dos nossos filhos adolescente, a fase que os nossos filhos saem de casa e a fase em que nós envelhecemos, entende? Então, assim, às vezes é quando você pensa, nossa, eu já passei por tudo, mas calma, a vida é cíclica. Então, assim, a desconstrução, ela é no decorrer da nossa vida. A maturidade também, ela é no decorrer da nossa vida. Isso não diz respeito que tudo vai acontecer de uma única vez. É um passo por vez, é um pouco por vez, porque se Deus disser pra você, ó, você vai ser desconstruída completamente. Minha filha, você pode ter certeza que você vai ter um infarto, você vai morrer. Você não vai aguentar, não. A gente não aguenta. A gente não aguenta tudo aquilo que precisa ser retirado de nós de uma vez só. A gente não suporta. Porque é muitas coisas que a gente traz ao longo da vida. Então, assim, a maturidade, a desconstrução, ela é um pouco por vez. Cada passo que a gente der, a gente vai aprender uma coisa. Nossa, eu tô percebendo que essa essência aqui, ela diz muito ao meu respeito. Mas antes eu não agia dessa forma. Olha, agora eu tô conseguindo agir desse jeito. Eu tô conseguindo não me esforçar para fazer determinada coisa. Isso ao longo da sua vida é um processo, tá? E aí nós vamos falar sobre a fase da reconstrução. E essa é uma fase ainda melhor, tá? Eu acho que, inclusive, a doutora Karine, ela fez como se fosse uma simbologia. Como se fosse assim, ó, você constrói e depois você desconstrói e aí você reconstrói. E o reconstruir é uma dimensão que não tem limite. Você compreendeu? Pegou aí? Então, ó, construção, vamos lá, construção, desconstrução e
reconstrução. Então, a reconstrução, ela sempre vai ser melhor do que a construção e a desconstrução. Ela sempre vai ser melhor. É uma fase que a gente começa a ficar realmente mais madura, a gente consegue buscar aquilo que faz parte da nossa essência, tá? E a reconstrução é como se você deixasse todas as escamas caírem. E é diante de um determinado problema que antes você era atingida, você começa a ter um novo olhar sobre aquilo. E aquilo não te atinge mais como te atingia anteriormente. Porque você aprendeu muitas coisas, você construiu, desconstruiu e agora você está na fase de reconstrução. Então nem tudo que vai acontecer vai te atingir novamente, porque você está madura, você está aprendendo, cada passo que você dá é um aprendizado, né? Então esse autoconhecimento ele é importante para isso, para que a gente possa se conhecer na nossa essência e começar a compreender que tem determinadas coisas que a gente não precisa pegar tudo pra gente, não. A gente tem que fazer o quê? Soltar, tá? Então precisamos soltar muitas coisas que a gente pega pra si. É preciso soltar muitas coisas, tá? Então, assim, como eu disse, a reconstrução é você deixar as escamas caírem para que você possa enxergar a sua essência natural, aquilo que Deus fez em você, retirar tudo aquilo que foi colocado sobre você e deixar isso aos pés do Senhor. Tá? Então isso tem que ser deixado aos pés de Cristo. Tudo aquilo que foi construído sobre você, todas as suas dificuldades, todas as suas aflições, tudo aquilo que foi falado, foi dito a seu respeito, tudo. Pega tudo e coloca aos pés de Cristo. Certo? Porque aí a sua essência começa a exalar. Porque você lembra, nós temos que exalar, expressar, exalar a Cristo, né? Expressar a Cristo e representá-lo na Terra. Então é quando a gente se coloca diante dele e pega tudo que a gente tem, entrega tudo. É como aquele versículo, entrega tudo o que você tem. Isso não tá falando sobre dinheiro. Isso está falando sobre você. Entrega toda a sua depressão, toda a sua angústia, a sua fragilidade, tudo aquilo que é ruim dentro de você, entrega para ele, que aí seu fardo fica leve, ok? Então, assim, eu vou trazer para vocês 6 perguntas que eu acho importante, que vai fazer você refletir. Pera um pouquinho. Vai fazer você refletir sobre a sua essência. O que é natural em você e que de repente você deixou de sentir isso, você deixou de simplesmente expressar, de exalar, de florescer isso em você. Tá? Então eu quero que você preste bem atenção nessa parte. A primeira pergunta que eu quero que você faça para você mesmo. Tá? A primeira coisa, eu quero que você faça e lembre como você era quando criança. Eu gostaria, assim, que você pegasse um tempo agora, que você, respira fundo, solta e lembre-se como você era quando criança. Imagine, assim, uma filmadora filmando. E como essa criança era? Como que você era quando criança? Os seus movimentos, o seu semblante. Começa a pensar em você quando você era criança. Então, assim, vai começar a vir agora algumas imagens no seu subconsciente. Então, deixa ela fluir. Deixa você ser levada na sua infância. Como que você era quando criança? Né? Imagina ali a filmadora, como se você estivesse ali por cima, olhando essa criança. Como que você era quando criança? Tá? E a segunda pergunta que eu quero trazer para você é: agora eu quero que você lembre de uma cena boa nessa fase da sua criança. Uma cena boa que aconteceu na sua infância
E pense por quê? Por que o Espírito Santo está trazendo essa cena boa para você? Comece a lembrar agora de uma cena que foi boa para você, que representou alguma coisa para você. Por que o Espírito Santo está trazendo essa cena para você? Tá? Por que está trazendo isso agora para você? Comece a pensar nisso, entende? E aí eu vou trazer uma terceira pergunta. Então você já conseguiu imaginar a sua criança ali na infância? Você conseguiu identificar uma cena boa de quando você era criança, algo que te alegrou? Começou a meditar, por que o Espírito Santo está revelando isso para você agora? Está trazendo essa cena para você agora, entende? E agora eu quero que você lembre-se das fotos que você tirava quando criança. Começa a lembrar. Se você ainda não conseguiu visualizar nada, fica tranquila que durante todo esse processo você vai conseguir lembrar de algo. Alguma coisa o Espírito Santo vai revelar para você, tá? Então começa a lembrar fotos que você tirava quando criança. E comece a observar o que essas fotos tinham em comum. O que essas fotos revelavam sobre você? Ela revelava uma criança calma? Revelava uma criança alegre? Ou ela revelava uma criança criativa? Comece a observar o que exatamente essas fotos tinham em comum em cada uma delas que você tirou quando foi essa fase da sua infância. Observe o que repete nessas fotos. Qual que é aquilo que vem para você, que você olha assim na sua mente, você vê as fotos e aquilo é repetido nas fotos. Isso faz parte de você, entende? E a gente vai falar algo agora que eu acho que vai mexer um pouquinho com você. Então, assim, lembre-se agora, a gente vai um pouquinho mais fundo. Lembre-se agora, na sua infância, comece a trazer à memória o primeiro presente que um menino te deu. Pode ser um chocolate, pode ser uma lembrancinha, pode ser um bilhete, pode ser uma flor. Lembre agora, o que o menino te deu na sua infância? O que você ganhou dele? E o que o rapaz viu em você era a sua essência, porque era natural. Então começa a lembrar aí, o que foi que você ganhou? Qual foi o primeiro presentinho, lembrancinha que um rapaz, um menino te deu? Quando você ainda era nessa fase infantil, porque às vezes a gente tem isso, né? Aquelas brincadeiras de criança. Ganhei um bilhetinho aqui, ganhei uma florzinha ali. Então começa a lembrar disso, se teve alguma coisa. Qual foi o primeiro presente que você ganhou? Isso diz muito sobre você, tá? Diz muito sobre você. E aí eu fico aqui imaginando. Comece a pensar agora. Faça-se uma pergunta. Será que você está tão longe assim dessa criança? Será que você de agora está tão distante dessa criança, dessa essência natural que você tinha? Aí você deve pensar assim, não, André, mas espera, pode parar tudo. Eu era uma criança, agora eu sou uma mulher cheia de responsabilidade, cheia de coisa, 1 milhão de coisas para fazer na minha cabeça, e eu não tenho tempo para parar. Comece a observar. Comece a observar. O que é que está mascarando essa criança, essa essência natural em você? Compreende agora? Tá? Então, eu vou ainda mais profundo. Eu gostaria que você, para aquelas que são casadas ou até mesmo para aquelas que já namoraram, né? Que a gente está nesse grupo falando com mulheres maduras. Então, se você não é casada, considere isso para o seu namoro, essa pergunta.
E o que exatamente, a pergunta é o seguinte: o que exatamente o seu esposo ou namorado viu em você quando ele te viu a primeira vez? O que exatamente chamou a atenção no seu esposo, no seu namorado, quando ele te viu pela primeira vez? Aquilo que ele viu em você diz respeito à sua essência. Nós mulheres, às vezes pensamos assim: nossa, os homens veem na gente é só beleza, é só corpão, é só algo que chame a atenção dele fisicamente. Mas segundo a doutora Karine, ela diz que ela se surpreende muito. Ela se surpreende porque às vezes ela atende nos consultórios e alguns homens diz que não é a forma física da esposa que chamou a atenção, mas muitos deles diz que é a forma meiga dela ser, é a forma delicada de tratá-lo, é algo que diz respeito à essência dela. Então ela se surpreende, porque na nossa cabeça, na nossa mente, achamos que os homens olham para nós somente com aqueles olhos de desejo, de corpo, é aquilo que atrai eles. Mas quando ele te viu a primeira vez, não foi isso que chamou a atenção dele. Existe algo por detrás disso. É a sua essência. É a sua essência, a forma meiga, delicada, aquilo que você era e que chamou a atenção. Então, assim, eu desafio você. Se você é casado, se você está namorando, não perda a oportunidade. Pergunte ao seu marido. Entendeu? Pergunte a ele: amor, o que foi que eu chamei atenção em você? Perdão, o que em mim chamou atenção para você? O que foi que você se apaixonou e a gente se envolveu, a gente namorou, a gente casou? O que fez você se casar comigo? Então aí você começa a resgatar, você entende? Você começa a resgatar toda essa essência, tudo isso que estava em você, e ao decorrer da vida você acaba deixando de lado, você acaba não fazendo uso mais dessa essência, porque é um turbilhão de coisas que acontecem no decorrer da vida da gente, e a gente acaba fugindo, a gente acaba mascarando, e a gente acaba abafando essa criança interior que cada um de nós temos. Que a criança, ela é muito singela, né? A criança, como se diz assim, você quer saber a sinceridade? Pergunta para uma criança. Ela vai responder para você a verdade. E essa essência é algo que você tinha, que foi colocado em você quando você era criança. E aí a gente vai se perdendo dessa criança interior que a gente tem. Então não perde a oportunidade, pergunta. Se você não consegue lembrar, pergunta. Pergunte. Para aquelas que não são casadas, possivelmente você já se envolveu com alguém e você vai conseguir lembrar o que exatamente chamou a atenção para essa pessoa, né? E assim, às vezes a gente fica se comparando muito, né? Fica se comparando muito a muitas pessoas. Às vezes a gente quer colocar algumas máscaras para ser quem a gente não é, estar no lugar onde a gente não está. Esses dias atrás eu fui fazer um passeio no parque zoológico. E aí eu vi uma tartaruga. E essa tartaruga, a gente sabe, né? Toda tartaruga é lenta. E aí eu fiquei me perguntando: nossa, mas essa tartaruga é muito lenta. Muito lenta. Aí eu perguntei para Deus: Deus, mas por que essa tartaruga é lenta? Ela é muito lenta, né? Ela é bem diferente dos outros animais. E aí Deus me respondeu o seguinte: essa tartaruga, se você for compará-la em relação aos outros animais, de fato ela é muito lenta. Mas ela simplesmente é. Assim como eu sou, essa tartaruga, ela simplesmente é da forma que eu a criei, ela está no habitat que é dela, e sendo quem ela nasceu para ser. Você compreende agora? E aí eu confesso para você que eu comecei a respeitar um pouco mais as tartarugas, porque virou uma chave para mim. Aí eu perguntei, falei assim: caramba, o que eu estou fazendo?
Será que eu estou sendo quem eu nasci para ser? Às vezes eu fico me cobrando, eu fico querendo me comparar com outras pessoas, mas ei, as outras pessoas são as outras pessoas. Nós somos únicas. Nós somos únicas. Deus criou cada uma na sua essência. Então não tem como eu ser igual a você e não tem como você ser igual a eu. São, assim, características absurdas, diferentes. Uma tem olho azul, outra tem olho verde. Então, assim, Deus, Ele quer você exatamente na essência que Ele te criou. Do seu jeito, da sua forma, o jeito que você fala, compreende? E muitas das vezes o que acontece? É tudo aquilo que eu já falei, a gente se vê esforçando, sabe? Aquele esforço de ser quem a gente não é. A gente acaba se esforçando para ser algo que nós não somos, fazendo algo que nós não fomos chamadas para fazer. E aí a gente acaba estando em lugar que a gente não deveria estar. E isso se torna peso pra gente. Isso se torna peso, tá? E assim, isso está muito longe do original, porque Deus criou nós na nossa essência, tá? Agora assim, pense você, imagina como o mundo não seria melhor se cada uma de nós estivéssemos na nossa essência, sendo o que realmente nós somos, da forma que Deus nos criou, exercendo aquilo que nós fomos chamadas para fazer, estando no nosso devido lugar, no nosso habitat, sem máscara nenhuma, sem nada. O mundo seria muito melhor dessa forma. Então você consegue compreender que a desconstrução ela é necessária? Ela é necessária, entende? É algo processual na sua vida, na minha vida. Eu também já passei por vários momentos e continuo passando, porque a desconstrução ela sempre vai acontecer naquele exato momento em que Deus fala, opa, peraí, eu não fiz ela desse jeito não. O que está acontecendo aí que essa essência aí ela está mudando, não diz respeito à minha matéria-prima. Eu criei essa matéria-prima desse jeitinho aqui, porque essa pessoa, ela está dessa fase. Só que tem pessoas que não aceitam, entende? Tem pessoas que não aceitam essa desconstrução que Deus traz para nós. Então aí isso se torna ainda muito mais difícil. Porque o processo ele sempre quer iniciar, mas a pessoa faz o quê? Não, agora não. Agora não é hora de desconstrução, não. Eu não me admito ser desconstruída. E aí a pessoa dá um basta. E Deus, ele tem aquilo que é dele. Ele te deu livre-arbítrio. Se você não aceitar, ele vai te respeitar. Ele vai te respeitar. Só que você vai exigir muito mais esforço de você para ser algo que você não é. Entende? E assim, a essência natural, ela é algo que você, já diz, a palavra diz natural. Você faz naturalmente. Você não precisa se esforçar, tá? E diante de tudo isso, acontece para que a nossa vida seja alinhada nele, né? Você precisa que ele ocupe o primeiro lugar. Você precisa que ele seja o centro da sua vida, para que a sua essência, que a essência dele exale através de você, para que nós possamos expressá-lo e representá-lo, tá? Então, esse furacão que nós estamos falando aqui, desde o início do Romper do Agora, esse furacão, ele diz respeito a Cristo. Esse é o nosso símbolo lá, o furacãozinho. Então, o furacão, ele vem para desconstruir tudo aquilo que não diz respeito à sua identidade, aquilo que Deus colocou em você, certo? Então, assim, a gente não pode procurar esforço em ser. Não procure mais esforços para você ser. Isso tem que acontecer naturalmente. Para você ser, é preciso o quê? Simplicidade. É nas coisas simples, a essência natural. Quanto menos esforço, mais próximo da sua essência você está. Entende? Então, assim, como a gente já falou aqui, mais próximo de quem? Daquela criança
meiga, aquela criança criativa, aquela criança alegre, aquela criança feliz que Deus fez na essência, tá? E eu gostaria que vocês fizessem as tarefas, até para aquelas pessoas que não conseguiram pegar muito essas 6 perguntas que eu trouxe, volta ao vídeo, ouve novamente a pergunta e reflita em você. Reflita em você essas perguntas, que ela vai falar sobre a sua essência. Ela vai dizer quem você é, quem você nasceu, na sua natureza, na sua criança. Entende? Aquilo que Deus colocou em você lá quando você nasceu, quando você era criança, certo? Então, assim, essa é uma jornada que a gente leva ao longo da nossa vida. Essa desconstrução, ela literalmente é uma jornada da nossa vida. E a gente tem que se permitir, a gente tem que se permitir, sim, essa desconstrução para que a reconstrução aconteça. E a reconstrução sempre vai ser melhor. Sempre vai ser melhor porque Deus, ele sempre tem o melhor para nós. Ele nunca vai fazer algo que vai afligir a nossa alma, que vai ser ruim para nós, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Tá certo? Então, assim, gostaria que você meditasse sobre essas 6 perguntas que eu falei agora no vídeo, que isso vai dizer muito a seu respeito. Se você tem essa dificuldade, começa a vasculhar suas coisas, pega suas fotos de criança, coloca ali uma do lado da outra, começa a comparar. O que tem nessas fotos aqui que uma é próxima da outra? O que fala essas imagens? Ela fala de algo, ela fala daquela menina alegre, aquela menina feliz, aquela menina criativa, entende? Comece a fazer perguntas. O autoconhecimento nada mais é do que isso, você se fazer perguntas. E a gente vive num ritmo hipnótico tão grande da nossa vida que a gente deixa essas perguntas de lado. A gente fala assim, não, esse negócio de autoconhecimento é besteira. Esse negócio de autoconhecimento não é comigo, não. Eu não tenho tempo pra isso. Meu Deus, pra que eu vou ficar me fazendo pergunta? Eu já sou adulta, eu já cresci. E aí você começa a carregar o mundo nas suas costas, como eu já disse aqui. Tá? Então, assim, gostaria que vocês... As tarefas vão ser colocadas aqui para vocês. E uma delas é a leitura do livro Autorresponsabilidade, que eu já falei para vocês. E vocês revê novamente essas 6 perguntas, tá? E tem também um link que eu vou deixar para vocês. E esse link, ele tem uma média, acho que de 20 testes. E esses testes, eles vão revelar para você sobre a sua personalidade, sobre a sua forma de liderar, sobre os seus temperamentos. Tem aquele teste DISC também, né? Que fala se você é dominante, se você é influente. Então, assim, sugiro que você faça todos esses testes. E comece a identificar algo que tem em você e observe o que deu o teste e aonde você está agora e qual é a distância que você está entre você agora, o resultado desses testes e faz uma comparação, sabe? Aquela essência que você tem quando era criança, começa a pensar e se fazer perguntas, porque o autoconhecimento é isso, tá? O autoconhecimento realmente é sobre isso, sobre se fazer perguntas. Então é assim, meninas, eu espero que vocês tenham gostado. A gente já está nessa 5ª aula e a gente vem com mais uma última aula que nós vamos falar sobre propósito. Sugiro também que você assista, porque essa aula, ela acaba fechando ali todo esse processo que nós iniciamos com vocês, tá bom? Então, ó, beijo no coração de vocês e a gente se vê na próxima aula, tá? Tchau, tchau!